Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. A banca da vez de hoje é a IBFC. Vai fazer concurso dessa banca? Inscreva-se neste canal. Conheça também o meu preparatório de português da IBFC. Resolução de questões por assunto, somente questões dessa banca. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, primeira coisa. Tem acentuação? Lembre-se de quando a palavra é oxítona, a sílaba tônica é a última, sempre da direita para a esquerda. Paroxítona é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Já deixo uma dica para vocês. Toda proparoxítona é acentuada. Então, sempre que tiver acentuação, comece pelas proparoxítonas. Todas são acentuadas. Triângulo, proparoxítona, âmbito. Lembrando que eu preciso da alternativa correta. Âmbito também é, olha aqui, recíproco também, proparoxítona. Caráter, vamos ver aqui, caráter é paroxítona ou proparoxítona? Caráter é paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Café, ela é oxítona, ângulo é proparoxítona. Estou começando pela proparoxítona, que é mais fácil. Genérico, a sílaba tônica é a antepenúltima, acentuada. Êxtase, antepenúltima também. Côncavo, antepenúltima, e preâmbulo, antepenúltima sílaba. Quando aparecem as proparoxítonas, facilita muito, porque você já se lembra de que toda proparoxítona é acentuada. E lembre-se também de que proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, êxtase, côncavo e o âmbulo aqui, o ã, de preâmbulo. Proparoxítona, todas são acentuadas. Triângulo está correto? Sim. Toda proparoxítona é acentuada. E café? Eu acentuo as oxítonas terminadas em que, caro concursante? Em A, E, O. Se eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Oxítona e paroxítona são rivais. Você acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, você não acentua as paroxítonas. Se você não acentua as oxítonas terminadas em I e U, você vai acentuar as paroxítonas terminadas em I e U. E gratuito, tem acento ou é gratuito? A forma correta é o quê? Gratuito. Aqui você observa que eu tenho um ditongo, eu não tenho um hiato. Daqui a pouco falo para vocês sobre o hiato. Então, gratuito está errado. Âmbito está certo, recíproco está certo, caráter, paroxítona terminada em R e L também são acentuadas. Geleia, aqui eu tenho o quê? Vamos lá, geleia. Ela é paroxítona? Sim. Eu tenho os ditongos abertos, EI e OI das paroxítonas não são acentuados. Os ditongos abertos das paroxítonas não são acentuados. Mas se forem as oxítonas e os monossílabos, nós vamos ter acento. Observe aqui. Herói é oxítona? Sim. Tem ditongo aberto? Tem. É acentuado. Vamos lá? Heróico. É oxítona? Não. A sílaba tônica é qual? Urói. Então, é heróico. Então, urói aqui, ela é o quê? Uma paroxítona. E aqui é oxítona. Eu acentuo os ditongos abertos. Ei, oi e el das oxítonas e dos monossílabos. Das paroxítonas, não. Então, geleia, ditongo aberto, das paroxítonas, não tem acento. Genérico, êxtase, côncavo, preâmbulo. Certinho. Ideia, ditongo aberto das paroxítonas, não tem acento. Paralelepípedo. Proparoxítona, está correto? Órfão. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em ão e ã. Seguidos ou não de S? Imã, órfã, órfãos, órgãos. Assembleia. Por que a assembleia não tem acento? Aqui eu tenho o quê? Os ditongos abertos E e O das paroxítonas não são acentuados. Questão bastante que abrange muito aqui, então você já memorizou a regra. Tem acentuação? Comece pelas proparoxítonas. Concursando, conheça o meu curso de português da banca IBFC. Composto por aulas teóricas, todos os assuntos contemplados no edital estão lá explicados no meu curso de português. Esta parte é muito importante, as questões comentadas por assunto.
São no mínimo 20 questões de cada assunto cobrado no edital. Tem dúvida em determinado assunto? Vá lá, resolva, baixe o PDF, resolva as questões, depois assista a correção. Nele também há a correção das provas aplicadas já de nível médio e também de nível superior. E outro ponto interessante, há também os simulados exclusivos da banca IBFC. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre Mário. Há substantivos que são derivados destes verbos imergir, compreender, adquirir, pretender, conceder, abster. Então, vou marcando aqui somente o finalzinho destes verbos. Há substantivos que são derivados deles. Nesse sentido, assinale a alternativa correta quanto à escrita adequada dos termos. Então, aqui eu tenho o quê? Substantivos abstratos derivados de verbo no infinitivo. Para você compreender e gabaritar as questões sobre esse assunto, eu criei para vocês o dedinho TT, ou às vezes chamo dedinho TT. Compreenda. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com 2 S. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedinho TT. O que é dedinho TT? É quando você vai usar 2 S. Dedinho TT SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedinho TT SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar 2 S. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe 2 S. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, 2 S. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedinho TTSS. Dedinho TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar SS. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedinho, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedinho TTSS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Agora que você já compreendeu o dedinho TT, o que você vai observar? Pretender. Terminou em dedinho TT? Sim. Ele saiu? Sim. Então, pretender tem que ser com S ou 2 S. Neste caso, vai ser com um S, porque eu já tenho a consoante N aqui. Então, é pretensão. Já descartei 2 alternativas. Vamos lá. Conceder. Saiu o dedinho TT? Saiu. Então, vai ser com 2 S. Então, aqui eu já descarto. Também ficou concessão e concessão com 2 S.
Abster, olha aqui, abster, abstenção. Opa, o dedinho TT continuou, eu vou grafar com o quê? Com C cedilha. Descarto aqui também porque eu não posso ter dois S já depois de uma consoante. Então, dedinho TT, você gabaritou a questão. Imergir, imersão. Compreender, dedinho TT, você retira, vou colocar S. Adquirir, aquisição e as outras você já viu. No fragmento, lá estavam felizes da vida, à espera de peixe, à espera da felicidade. Então, quando aparece aqui, à espera, locução prepositiva, tem acento indicativo de crase? Sim. À espera, a procura, a espera de, a procura de alguma coisa. Em à espera, temos o acento indicador de crase. Vamos marcar a única alternativa em que o referido acento está correto. Caro concursando, primeira coisa é você se lembrar de quando não usar a crase. Não uso a crase antes de quê? Lembre-se disso daqui que vai ajudar bastante para vocês compreenderem. Devemos obedecer à lei. E aqui embaixo, devemos escrever a carta. Primeiramente, é interessante você ter estudado regência, transitividade verbal, para que você fique melhor ainda nas questões de crase. Devemos obedecer. Quem obedece, obedece a. Então, para que exista crase, é importante você compreender que temos de ter um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, a regência do verbo obedecer já vai vir com a preposição a. Então, o que é crase? É a junção da preposição a exigida pelo verbo anterior, mais o artigo definido feminino a, que vai vir acompanhando o substantivo também no feminino. Então, isso daqui é importante. Para que exista crase, tem que ter esta preposição aqui. Então, aqui devemos obedecer à lei. Então, tem crase. Vamos substituir por uma masculina, devemos obedecer. Eu sempre utilizo ato, que aí não precisa você perder tempo pensando uma palavra masculina. Devemos obedecer ao ato. Então, se deu ao antes de uma masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Devemos escrever. Eu escrevo o quê? Fiz pergunta com o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto ele não é acompanhado de preposição. Você pode ver que aqui não tem. Então, neste caso, não vai ter crase. Por quê? Porque nós só temos o artigo definido. Não tem a preposição aqui. A crase não é a junção dos dois. Se tem somente um, não dá. Devemos escrever o bilhete. Deu o antes de uma masculina, você já sabe. Não tem crase antes de uma feminina. Então, transitividade verbal muito importante. Aqui também trouxe para vocês quando não usar a crase. Se você souber quando não usar a crase, você já vai gabaritar as questões aí, provavelmente. Você não usa crase antes de palavras masculinas, por exemplo, a prazo e a pé. Eu sempre brinco, né? Se você usar crase antes de palavras masculinas, você só vai comprar a prazo e vai andar a pé, porque você não vai passar no concurso. Não usa crase antes de palavras masculinas. Antes de verbos também não uso. As bancas cobram muito o quê? A partir. Você pode observar aqui, ó. Tem verbo, eu não uso crase antes de verbo. Aqui é interessante também, antes de pronomes demonstrativos, quais são eles? Pode ser o quê? Esta, essa. Daqui a pouco nós vamos ver. E aquela, aquele, será que a gente usa? Veremos daqui a pouco. Pronomes pessoais, ela, elas, aí você já sabe, não usa. E aqui também que as bancas cobram muito, não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, elas cobram muito o quê? Toda, vou colocar toda, ou todas, todo, todos, e suas variações neste caso. Nenhum também, às vezes, as bancas cobram, certa também cobram. Então, você vai memorizando. São o quê? Pronomes indefinidos, nada, muito, também pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronomes indefinidos. Antes de nome de cidades que não utilizam artigo feminino. Aqui é interessante, por exemplo, você vai falar, fui
a Bahia. Tem crase ou não tem? Você já sabe. Fui à Bahia. Aí você substitui por vim. Se der vim da Bahia, tem crase. Por quê? Porque aqui deu. Quem vem de algum lugar, mas a preposição a que vai acompanhar Bahia. Então, vim da Bahia tem crase. Vou falar aqui, ó, fui agora a Brasília. E agora, tem crase ou não tem? Então, Bahia, nós já vimos que tem crase. Fui a Bahia. E agora, fui a Brasília, eu falo o quê? Vim da Brasília ou vim de Brasília? Vim de Brasília. Então, tem até uma brincadeira que as pessoas falam. Se deu vim de, crase para quê? Não tem. Então, sempre que der vim de, você não usa crase antes aqui com outros verbos, ok? Então, fui a Brasília e fui à Bahia. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, dia a dia, face a face, você também não usa. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Essa daqui as bancas também cobram muito. Ele se referiu a pessoas. Neste caso aqui, ó, vai ter crase ou não? Primeira coisa, para saber se tem crase, você tem que identificar o verbo. Quem se refere a alguém. Então, vai pedir a preposição a. Neste caso aqui, ó, nós temos o quê? O a, pela preposição a, no singular, e aqui a palavra feminina está no plural. Então, se tem, não uso crase com a preposição a no singular e a palavra da frente no plural. Então, ele se referiu a pessoas. Ah, mestre, mas se fosse as aqui, teria? Sim, ele se referiu às pessoas, porque aqui a preposição aqui já está no plural e a palavra também está no plural. Antes de numeral, exceto quando se referir a horas específicas. Não usa crase antes de numeral, a não ser que você tenha horas específicas. Ele estuda das 6 às 8 da noite, tá bom? O que as bancas mais cobram? Palavras masculinas, verbo. Os pronomes aqui indefinidos, as bancas cobram muito. Daqui a pouco tem uma questão específica sobre pronome demonstrativo. Vou ver se aquele, aquela vai ter crase. Antes de nome de cidade, às vezes cobram. Expressões repetidas não, este daqui, ó, crase no singular e palavra no plural, não usa também. E a questão de horas não é muito comum cobrar. Vamos ver. Os pescadores dirigiram-se às suas casas. Eu preciso apontar a alternativa em que o acento indicativo da crase foi empregado de maneira correta. Eles disseram a verdade às famílias. Puseram-se a falar, descarta a alternativa C. Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Eles se apegaram à notícia como a uma tábua de salvação. Então vamos já verificar aqui. Os pescadores dirigiram-se às suas casas logo após a pescaria. Quem se dirige a alguma coisa. Mas o as que vem acompanhando aqui o pronome possessivo suas. Então, aqui está correto o emprego da crase, ok? Agora, a crase, ela é, neste caso, facultativa. Por que ela é facultativa? O uso dela é facultativo quando vier antes dos pronomes possessivos, tuas, minhas, nossas, uso facultativo. Os pescadores disseram, quem diz alguma coisa a alguém. Verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. Então, se ele é transitivo direto e indireto, ele precisa ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Só que neste caso, quando tem crase, vai ser sempre objeto indireto. Então está errado. Eu não posso ter para um verbo bitransitivo dois complementos iguais, que sejam dois OD ou dois OI. Não posso ter. Então, ficaria correto assim. Os pescadores disseram a verdade às famílias. Olha aqui, antes de verbo no infinitivo, não vou usar crase. Eles se apegaram. Quem se apega a alguma coisa, mas o a de notícia, corretíssimo. Como a uma, não uso crase antes de artigo indefinido. Anote aí também, não uso crase antes de pronome indefinido. Observe o uso adequado da concordância nominal em quando aparecem caro concursando, as
Expressões é proibido, é necessário, é permitida, é bom, é ruim. Apareceu essa expressão, o que que você precisa fazer? Será que ela é invariável? Será que ela vai concordar? Vamos ver aqui. É proibido não apenas segurar o celular. Agora assinale a alternativa em que a concordância nominal não está empregada corretamente. Ou seja, nós vamos marcar aquela em que a concordância nominal está errada. Se você quiser, já escreva aí no nosso PDF. Aquela em que não está empregada corretamente. No que tange às expressões é proibido. A expressão é proibido. É proibido a, é proibida a, é proibida a, é proibido o. Então, e aqui acima é proibido o também. Qual delas está errada? Sobre essas expressões, trago agora uma breve explicação sobre elas, porque são muito recorrentes nas provas. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada, primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar, por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante? Fica invariável. É necessário ter paciência também. Está correta aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem. Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Conseguiu compreender? Primeira coisa que você vai observar se junto ao substantivo vai ter o artigo, feminino no caso. Então, substantivo, novamente substantivo, substantivo, substantivo. Então, o que eu disse lá na explicação? Se junto ao substantivo aparecer um determinante, geralmente um artigo, esta expressão vai concordar com o artigo. Se não aparecer, você vai colocar o quê? Vou fazer um exemplo aqui. Olha aqui, é proibido entrada. Parece estranho, mas está correto, porque junto ao substantivo não veio artigo. Se não vem artigo, ela é o quê? Invariável. Se vem artigo, concorda com ele. Então, está correta, é proibido o proibido. Proibido a proibido, então a B já está errada. O correto aqui seria o quê? É proibido parada. Se não tem o artigo, ele é invariável. Se tem o artigo, tem que concordar com ele. Então, ficaria o quê? É proibida a parada. É proibida, observe, o. Então, todas aqui estão corretas. A única errada é a B, porque tem o A. Interessante, né?
Se tem um artigo, concorda com ele. Se não tem, invariável. Questão agora contemplando concordância verbal. Como vamos completar esta oração? Então, aqui nós temos os verbos haver, nós temos o verbo fazer também. Então, havia, fazia, houve. Será que neste caso eles são verbos impessoais ou não? As bancas adoram cobrar dentro de concordância esses verbos impessoais. Observe aqui, vou começar pela segunda oração. E viu que ainda panelas. Primeiro ponto, havia ou haviam panelas? Ah, existiam panelas. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal? Trago para vocês agora a explicação desse assunto muito cobrado por todas as bancas. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Ah, este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Ah, mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Ah, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado,
serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendeu esta parte? Então eu já vi. Existiam panelas, o correto é o quê? Havia panelas, ele é invariável. Onde ele vai para o plural, eu já descarto. Panelas quentes no fogão. Fazia ou faziam? Ah, é verbo fazer indicando tempo passado, vai ser o quê? Fazia 2 anos que havia se casado e nunca houve atrasos, nunca existiram atrasos. Verbo haver no sentido de existir, impessoal. Houve, como aparece aqui nesta alternativa. Então, aqui estão corretas, são impessoais. Já são ou já é 2 horas. Quando aparecerem aqui o núcleo do sujeito, ou que o sujeito for, quando o sujeito for a quantidade de horas, o verbo concorda com ele. Eu falo 2 é? Não, 2 são. Se são, vai ser o quê? 2 eram. Então, são 2 horas. Eram 2 horas. Então, quando o sujeito for a quantidade de horas, o verbo ser vai concordar com essa quantidade de horas. São 2 horas, é 1 hora, é meio-dia, é meia-noite. Em relação às regras de colocação pronominal, preciso marcar a alternativa correta, caro concursando. Colocação pronominal, vem à sua cabeça para você que já conhece os meus cursos, para você que faz parte das minhas comunidades também aqui, tem colocação pronominal, você vai se lembrar de quê? Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Observe só Enéas 4Ps. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo.
Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Memorizou Enéas 4Ps? Primeira coisa, vamos já buscar aqui o pronome oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos. Então, aqui nós já os localizamos. Segundo ponto, vou buscar frase que esteja iniciando com os pronomes oblíquos átonos. Caro concursando, te amo não existe. Você pode falar, mas escrever não pode. O correto seria o quê? Eu te amo. Por que que não pode? Porque eu não posso iniciar as frases com os pronomes oblíquos átonos. Poderia falar amo-te também? Poderia, mas te amo não. Então, se apresentaram muito bem, descarte. Por quê? Iniciou frase com pronome oblíquo átono. Hoje nos preocupamos. Hoje é o quê? Advérbio. Olha o A de Enéas 4Ps. Esse advérbio aqui vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Os alunos que mantiveram-se em silêncio. Este que é o que? O P de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo, ele está retomando o substantivo anterior. Então, se aqui eu tenho um substantivo, eu tenho aqui o quê? Um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa? Sim. Então, o correto é que se mantiveram. Descarte também a alternativa A. Não está dentro de Enéas 4Ps. Mas se lembre de que. Olha que nada de mas, se lembre-se. Mas lembre-se de que neste caso aqui, quando aparecer uma locução verbal composta por verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono nunca pode vir depois. Locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal. E o verbo principal vier no particípio, nunca pode o pronome oblíquo átono vir depois dele. Então, elas tinham-me avisado sobre as faltas excessivas, nada disso, excessivas mesmo. Diante do item pontuação, considere as afirmativas e assinale a alternativa em que a vírgula siga o mesmo padrão da sentença em destaque. As notas estruturadas são muito populares nos Estados Unidos e na Europa, mas não desanime, você precisará abrir uma conta internacional para investir. Então, olha aqui, eu usei o quê? Esta vírgula antes de uma conjunção, de uma oração coordenada, sindética, adversativa. Eu uso a vírgula antes de quê? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Correto? Então, eu preciso verificar aqui em qual alternativa está correta. Agora, tem vírgula, você precisa se lembrar de quê? SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe só. Tem vírgula, lembre-se de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É isso que é SVC. Então, não posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem, sujeito, está evoluindo bastante, está evoluindo locução verbal. O que a banca faz? Ela vem aqui e coloca somente esta vírgula que o homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Está errado, porque eu separei o sujeito do verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, perfeito, está correto. Se for esse adjunto adverbial de curta extensão, pode usar ou não a vírgula. Nos tempos atuais é o quê? Um adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial estiver no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, virá separado por vírgula. O correto é o quê? O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Macete, uma vírgula errada. Duas vírgulas, certo. Para separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o verbo do complemento. Eu creio para sempre em você.
Eu creio para sempre em você. Então, o que você observa? Que quem crê, olha aqui, eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Se entre o complemento e o verbo tiver uma vírgula, errado. Se forem duas, correto. Eu creio em você para sempre. Então, tem vírgula? Lembre-se de que? SPC, ou melhor, SVC. Agora que compreendeu o SVC, observe aqui o que pode ser realizado no exterior. Investimentos rentáveis. Sujeito e o verbo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Está errado. Os investimentos, principalmente no Brasil, são abrangentes. Não precisa dessa vírgula. São abrangentes mesmo porque há possibilidade dele em outros países. Eu preciso observar aqui aquela alternativa em que a vírgula siga o mesmo padrão da sentença em destaque. Então, observe que uma vírgula antes do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Os investimentos no Brasil colônia eram inexistentes, mas isso mudou. Aqui, a vírgula antes do mas, a vírgula antes do mas, então esta está correta. Mas isso mudou. Hoje podemos investir dentro e fora do nosso país. Então aqui, apenas a afirmativa 3 está correta. Ela segue o mesmo padrão, observe. Mas não desanime, mas isso mudou. Hoje podemos investir dentro e fora do nosso país. Então, entendo que nesse caso aqui nós poderíamos ter usado uma vírgula. Olha aqui, mas não desanime. Aí nós usaríamos um ponto final no lugar dessa vírgula, mas aqui, o que a questão pede? Que neste caso a gente verificar onde a vírgula segue o mesmo padrão. Tem vírgula, caro concursando? Lembre-se de SVC. Assinale a alternativa incorreta. Observe a frase, observe a tirinha abaixo. Na frase, está chovendo há semanas, não há sujeito. Ok, então, está chovendo, existe semanas. O verbo haver-nos, existem semanas, será? Ou poderia falar, está chovendo, faz semanas. Então, o verbo fazer no sentido de existir ou indicando o tempo passado, ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito. Se é oração sem sujeito, não tem sujeito na frase. Então, esta daqui está correta. Em não suporto mais, o sujeito implícito é eu. Vamos ver aqui onde está esta passagem. Não suporto mais. Eu poderia falar o quê? Eu não suporto mais. Correta? Também. Que é sujeito oculto, desinencial ou implícito. Aquele que não aparece, mas a gente sabe. Se falar cheguei, eu não posso falar ele cheguei, nós cheguei. Não. Sujeito implícito, oculto ou desinencial. Desinencial porque você vai saber pela desinência quando fala lá, suporto. O O quer dizer que sou eu. Então aqui, correta também. Na frase, a chuva faz bem as plantinhas. O sujeito determinado é plantinhas. Sujeito é aquele que pratica a ação. O que faz bem? A chuva. A chuva está praticando a ação de fazer bem as plantinhas. Então, sujeito determinado, olha aqui, o sujeito determinado é plantinhas, nada disso. O sujeito é chuva, então a incorreta é a C. Em obrigado por me lembrar isso, me é objeto indireto? Bem interessante. Observe esta frase aqui, obrigado por me lembrar. De que você vai se lembrar? Os verbos lembrar e esquecer, sempre que você usar o C, você vai usar o D. É o que eu chamo de alfabeto, não é isso? Ele não se lembrou. Ele não se lembrou da bolsa. Observe aqui. Olha aqui, se tem o C, tem o D. Aqui é a contração. D mais artigo A. Tá. Então, o correto é isso. Ele não se lembrou da bolsa ou ele não lembrou a bolsa. Correto? Sempre que aparecer o C, tem o D. Só para você lembrar mesmo. E obrigado por me lembrar isso. Me é objeto indireto? Correta também. Vou descartar. Por quê? Olha aqui. Você lembrou isso a mim. É objeto indireto. Lembrando que o me, te, se, nos, vos, eles podem ser usados como objeto direto ou objeto indireto. Obrigado por me lembrar. Eu lembrei a quem? Então, olha aqui, objeto indireto e objeto direto, não é isso? Quem lembra, lembra alguma coisa a alguém. Então,
Então, aqui eu tenho um verbo bitransitivo, VTDI. Então, eu lembrei o quê? Isso a quem? A mim. Conseguiu compreender? Objeto indireto. A chuva faz bem às plantinhas, o sujeito simples é chuva. Já falei com vocês, perfeito. O que faz bem? A chuva. Aquilo que exerce, aquilo que vai fazer a ação é o sujeito. Então, a chuva, sujeito simples dessa oração. O enunciado a seguir foi extraído do último quadrinho, nem trouxe porque é uma questão de gramática pura. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos quanto à classificação gramatical do trecho em destaque. Vamos marcar a alternativa correta. Primeiro ponto, este que. Este que as bancas cobram muito. Pode ser um pronome relativo ou pode ser uma conjunção integrante. Qual vai ser a diferença entre eles? Aqui vem um macete, melhor, uma explicação. Nem é macete, que é para você se lembrar disso mesmo. Então, este que, será que ele é pronome relativo? Será que ele é uma conjunção integrante? A diferença para você saber, será que este que é pronome relativo? Será que este que é uma conjunção integrante? Como você vai diferenciar isso? Então, este que vai ser pronome relativo quando ele retomar o substantivo anterior. Olha lá, ele está substituindo um substantivo, evitando a repetição. O pronome relativo que ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Correto? Então, primeira coisa, eu não sei se este que ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Lembrando que pronome relativo dá início a oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante dará início a oração subordinada substantiva. Correto? Então, para você saber, ele vai ser pronome relativo para dar início a oração subordinada adjetiva quando ele substituir o substantivo. Ele vai se referir a um substantivo anterior. Observe. A professora, substantivo. Este que está retomando, sim. Está substituindo, sim. Então, quando ele retoma um substantivo, neste caso ele é o quê? Pronome relativo. E aqui eu terei o quê? Uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. Restritiva é sem vírgula, que é o caso. Agora, este que também, ele pode ser o quê? Uma conjunção integrante. Mestre, conjunção integrante é aquela que eu posso substituir a oração por isso? Perfeito. Então, agora, quando ele vai ser uma conjunção integrante? Quando ele estabelecer a ligação de uma oração com outra e quando ele introduzir uma oração subordinada a substantivo. Mestre, a oração subordinada a substantivo é aquela que pode ser substituída por isto ou isso? Pode, por sogra, pode colocar amigo, pode colocar qualquer coisa. Então, conjunção integrante vai ligar uma oração a outra e pode ser substituído por isso ou isso. Já sabemos que você passará em breve no concurso. Já sabemos o quê? Isso. Então, aqui eu tenho o quê? Se eu substituo por isso, eu tenho uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Eu já sei o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu terei como complemento o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa é a explicação que vai ajudar muito. Tem um substantivo antes, pronome relativo. Tem um verbo antes, nós vamos ter o quê? Uma conjunção integrante. Fique atento também quando ela for completiva nominal. Ela vai completar um nome, mas nesse caso não vai ser pronome relativo, porque esse nome vem acompanhado de preposição. Então, agora vamos olhar aqui, ó. Os malditos sabem, vamos voltar aqui, sabem que nós ainda não sabemos. Eles sabem o quê? É verbo. Se é verbo, então isso aqui eu já tenho o quê? Uma conjunção integrante, correto? Eles sabem o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, terei como complemento o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Subjetiva vai exercer aqui a função de sujeito. Então, é importante você observar. Os malditos sabem isso.
Ah, pode substituir por isso é o quê? Oração subordinada substantiva. Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no estado do Acre, apesar de ser fundamental. Quanto à classificação sintática da expressão em destaque, vamos marcar a alternativa correta. Então, apesar de, eu poderia falar, ela vai ter o mesmo sentido de embora, não é isso? E quando aparecer mesmo que, apesar de e embora, ela vai trazer uma ideia de quê? De concessão, correto? Mas vou trazer a explicação aqui que é muito importante, porque as bancas adoram cobrar essa conjunção, apesar de, mesmo que, ou então a conjunção embora, que apresentam o mesmo sentido. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto, então aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui, ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Conseguiu compreender, então? Ela traz uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Observe aqui. Ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres no estado do Acre, apesar de ser fundamental. É fundamental? É, mas ocorre? Não. Então aqui eu já tenho uma ideia oposta. É necessário? É, mas não acontece? Ideia oposta. Mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. É importante? É. Mas não acontece. Olha lá, não impede aquela ação de acontecer. Olha lá, continua não sendo uma realidade, mesmo sendo fundamental.
Então, oração subordinada adverbial concessiva, aquela que traz uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Observe a imagem do texto, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que decodifica a imagem corretamente. Então, vamos ver aqui. Eu preciso da alternativa correta. Vamos ver? Dirigindo e usando o celular. Eu dirigindo? Nada disso, ele está somente usando o celular. Então, aqui nós temos o guarda, como fala lá na questão, que está aplicando o quê? Uma multa, porque ele está dirigindo e usando o celular. E olha aqui, atropelando os animais e também as pessoas. Então, aqui nós já conseguimos compreender esta passagem. Então, vamos marcar a alternativa correta. Inferir que o suporte de gênero optou por uma forma descontraída de apontar para erro dos motoristas? Sim. É contraído? Sim. Você quase que vai sorrir, né? Lendo isso daqui, né? Quando ele está quase atropelando os animais, as pessoas, e principalmente quando ele fala, eu dirigindo? Não, estou só no celular, né? Então, está verdadeira? Sim. Esse suporte de gênero aqui. Inferir que o guarda aplica multa sem necessidade? Nada disso. Tanto é que se você dirigir e mexer o telefone ao mesmo tempo, você será multado. Inferir que o perigo de não prestar atenção no que faz enquanto dirige pode colocar em risco pessoas, animais e até o motorista? Corretíssimo. Então aqui, somente 1 e 3 estão corretas. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Aqui questão contemplando regência. Mestre, o assunto mais difícil para mim. Aí você pode pensar assim, juntamente com a ortografia, um assunto muito amplo. Como você vai melhorar lendo bastante e também resolvendo muitas questões sobre este assunto? Lá na minha lista de questões, contemplando regência, há no mínimo 20 questões dessa banca para você ver quais são os verbos que o IBFC mais cobra. Então vamos ver. Várias oportunidades, comece pela mais fácil. Eles são favoráveis. Se você é favorável a alguma coisa. Eles são favoráveis a que você trabalhe conosco. Então, a terceira aparece a, e aqui, então, tudo já indica que será esta a correta. O médico assistiu. Assistir é um verbo bem interessante, porque a sua transitividade depende do contexto. Assistir com o significado de ver, verbo transitivo indireto. Assistir com o significado de ajudar é o quê? Verbo transitivo direto. Então, o médico assistiu o doente, ele ajudou o doente. Aqui está com sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto, não exige a preposição a. Se ele for um VTI, ele vai exigir a preposição a. Eu vou falar, por exemplo, o quê? Assistir ao jogo. Quem assiste com o significado de ver vai ser um verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. O médico aqui assistiu o doente, descarto e restavam essas duas, começando pela última. Nós estamos aptos. Quem está apto a qualquer trabalho para qualquer trabalho. Então, aqui está correto. Já chegamos ao nosso gabarito. O livro agradou. Aí você vai se lembrar onde tem a passagem agradou. Nem Cristo agradou a todos. Agradar é com verbo transitivo indireto, no sentido de satisfazer, verbo transitivo indireto. Então, agradou aos críticos. Mas agradar pode ser verbo transitivo direto? Sim, no sentido de fazer carinho. O namorado agradou a esposa, fez carinho, verbo transitivo direto. Agradar no sentido de satisfazer, VTI, vai exigir o quê? A preposição a.